demais ter a companhia de todos vocês aqui no nosso Soluções Mulher. Eu com essas mulheres adoráveis aqui comigo. Eu sou Márcia Costa e no programa de hoje, Soluções Mulher, nós vamos conversar, papear sobre um assunto que, acredito eu, junto com as meninas aqui, que vai fazer muito sentido, é muito importante. Em todo o tempo, não necessariamente nesse tempo agora, mas em todo o tempo. Nós vamos conversar sobre posicionamento. Andréia Oliveira. Importante. Posicionamento começa nas coisas bem pequenas, né, Márcia? E a gente requer um pouco de posicionamento para tudo na vida. Eu acho que é fundamental. Sim. Fernanda Fernandes. É verdade, sou eu mesma. Com certeza. Posicionada. Oxa, Mona, devolve. Com certeza, posicionadíssima. Fernanda Fernandes, o assunto. Olha, eu estava refletindo aqui, né, na nossa passagem de roteiro, e eu posso dizer que posicionamento é vida, é a nossa vida. Entendeu? É o que forma a nossa vida, né? É o que sustenta, o que dá clareza, né? A quem somos, em que acreditamos, não é? Sim. Então, eu estava aqui, estava caladinha, mas eu estava só processando. Sim, Stephanie, posicionamento é uma forma de estar no mundo que revela muito de quem nós somos e para onde queremos ir. Exatamente isso. Mas parece que é simples ter um posicionamento. Eu, particularmente, sempre... Apesar de muito nova, vocês sabem disso, né? Apesar de muito nova... Brasil. Já passou de 3 décadas faz tempo. Eu tive, por longos anos da minha vida, dificuldade de me posicionar, com medo de conflito, com medo de não ser aceita, com medo de ter alguma coisa contrária. Então, para mim, me posicionar, hoje eu consigo. Hoje eu tenho os meus valores, os meus princípios. Hoje eu não quero brigar com ninguém por conta disso, mas eu não vou também desvirtuar. Mas eu tive muita dificuldade, eu acho que deve ter muitas pessoas, jovens também, né? Pessoas, ou até pessoas mais maduras com essa dificuldade de se posicionar, com medo de conflito, com medo de perder, de ser mal vista. É porque, na realidade, o posicionamento ele é construído. Verdade. Você não brotou com posicionamento, nasci... Estou posicionada na vida. Não, o posicionamento é uma construção que você vive ao crescer, ao amadurecer. Né? E você pode, nessa construção de um posicionamento, você pode refinar seu posicionamento, atualizar seu posicionamento. Não é nada, como você diz, não é nada engessado. Sim, não pode ser. Não tem como, porque, né, é óbvio que nós vamos falar aqui, mas, né, existem os fundamentos, né? Existem os pilares, mas conforme o contexto, vai conforme a estrutura que a gente está envolvida, o posicionamento pode se atualizar. Sim, claro. As misericórdias do Senhor. Lamentações 3. Todos os santos dias. Não fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada exatamente. manhã. O posicionamento pode ser renovado também, né? Atualizado, Claro, né? com certeza. Ressignificado. Ressignificado, E é muito bom a gente conversar sobre isso. Então, você que está com a gente hoje, sinta-se à vontade para poder aí também curtir com a gente, meditar com a gente, refletir com a gente sobre esse assunto de hoje aqui, nesse bate-papo gostoso para todas nós que nos reunimos aqui no Soluções Mulher. Você sabe que no canal do Soluções nós temos os nossos programas, nós temos o nosso conteúdo. E você pode entrar e acessar no canal e chegar lá no programa Soluções, no Soluções Jovens e no Soluções de cada dia, né? Assim, soluções para cada dia. Isso mesmo. Vamos então aproveitar esse momento para fazer da felicitação que daremos aos nossos aniversariantes o nosso momento de oração. Você sabe que orar a palavra é assim como eu, pelo menos, enxergo dessa maneira, como flecha que acerta o alvo. E o texto que vamos orar é o que Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 12, o versículo 12. Você que
hoje puder ler esse capítulo 12, degustar esse capítulo 12, você vai ver como é que ele é belíssimo e como tem muito alimento nesse capítulo 12. Nós vamos dedicar aos nossos aniversariantes, mas vamos orar esse texto. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Pai, no nome de Jesus, Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, como igreja salva, lavada, remida no teu sangue, na tua morte pelos nossos pecados e na tua ressurreição para a nossa justificação. Como tua igreja, falamos contigo e nos alimentamos dessa palavra, Senhor. A tua direção para hoje é que possamos nos alegrar na tua esperança. Senhor, tu és a nossa esperança. E em ti há alegria. Em ti há essa possibilidade de sermos, Senhor, mais tranquilos no nosso humor, mais leves no nosso humor, porque temos o Senhor como nossa esperança. A nossa alegria, Pai, hoje, que ela não esteja depositada numa situação favorável apenas, mas que a nossa alegria, o nosso verdadeiro bom humor possa estar alicerçado, nutrido em Ti, que é a nossa esperança. Ajude-nos, Senhor, a sermos pacientes nos desafios. Às vezes, Senhor, a primeira rota que encontramos é do desespero diante de algo desafiador. Ajude-nos a nos tranquilizarmos hoje, a respirarmos em Ti, Jesus. Ajude-nos a, diante desse desafio, entrarmos num modo de aprendizado também, Senhor. E que seja, Senhor, uma experiência de paciência renovadora. Pai, ajude-nos, Senhor, a continuarmos na caminhada de oração. Não nos deixe, Senhor, desanimar nesse sentido. Às vezes, a gente acha, Senhor, que ao orar, ao falar contigo, não estamos sendo ouvidos, Senhor, e isso é o engano do nosso coração. Muitas vezes a nossa oração é um exercício, Pai, de escutarmos a nós mesmos o que estamos falando contigo. Então ajude-nos, Senhor, a manter essa conduta, porque mesmo que o Senhor esteja em silêncio, nós sabemos que o Senhor está nos ouvindo. Teu silêncio não é ausência de escuta, Pai. E nós confiamos em Ti. Ajude-nos, Senhor, a manter fervorosamente essa conduta de oração. No nome de Jesus oramos. Alimente-nos com esta palavra, Senhor. Amém. Amém. Sabe, a melhor maneira de mantermos um humor mais leve, mais tranquilo, é no solo da esperança do nosso Salvador. Ele é a nossa esperança. A melhor forma de estarmos diante de um desafio, de uma dificuldade, é a conduta da paciência. Porque a primeira coisa que a gente faz é entrar num modo de desespero e aí a gente dá com os pés pelas mãos. Então é hora de desafio, respira. Calma, Márcia. Paciência. Tem aprendizado aí? Com certeza tem. E a outra direção que Paulo nos dá aqui em Romanos 12:12 é sobre uma perseverança, uma conduta de continuidade na oração. Muitas vezes a gente está falando com Jesus e ele está ali em silêncio, porque muitas vezes ele quer que a gente escute o que estamos falando com ele. E é interessante isso. Dá uma paradinha, escute-se também no momento de oração e vê e analisa se a tua oração está conforme a palavra, porque é um dos requisitos de uma oração ouvida, é que ela tem que estar dentro de tudo que está essa realidade aqui da Bíblia. Se ela está, vamos lá, vamos prosseguir e manter essa conduta. Para você que faz aniversário hoje, receba de todas nós esse seu presente. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, no desafio, na dificuldade, perseverem na oração. Romanos capítulo 12, o versículo 12, na versão NVI.
Vamos então à nossa conversa? Márcia, Fala. feliz aniversário hoje pro Neda, que é aniversário dele. Ah, é verdade! Desculpa, Lami. Viva o Neda! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Camarada! Felicidades! Coisa boa. É um filho na fé, né? É um filho na fé. Então, tá aí para você, Neder, Romanos 12:12, para todos que fazem aniversário hoje. Bom, vamos então começar com esse nosso bate-papo aqui, Fernanda Fernandes, Stephanie Seixas, André Oliveira, sobre a importância do posicionamento. Posicionamento, a importância do posicionamento para a vida, Fernanda. Então, como a gente, né, como eu falei no início, é assim, não é uma tarefa que, né, brota do nada, aqui já dissemos isso, né? É uma construção que depende da forma, do lugar onde você está, da cultura que você está, do conhecimento que você recebe. Sim. Não é? Enfim, de toda a bagagem que forma o teu ser. Né? Familiar, de amizades, de política, né? Política no modo geral Sociedade aqui, ali. entendeu? Não, a gente não está falando de partido. Não é partidária. É a política que move, que organiza Sim. as sociedades, as civilizações. Sim. Né? Então, o posicionamento, ele não é neutro, ele não pode ser neutro. Não tem como ser neutro. Eu pensando aqui, só para passar aqui para a Andréia, vocês sabem que eu gosto muito da questão da linguagem, né? Eu tenho muita afinidade com isso, né? Linguagem, linguística, línguas, enfim. É uma coisa que eu gosto. E estudando há muito tempo atrás aí, sobre os fundamentos da linguística, o pai da linguística ele diz o seguinte, que não existe uma linguagem neutra. Não existe uma fala neutra. Sim. E a fala, e a gente pode dizer isso, eu quero fazer essa comparação, que a tua fala, o que você pensa e que você transmite, é o teu posicionamento. Então, se a fala não é neutra, o teu posicionamento não vai nunca ser neutro. Sim, até porque a Bíblia nos diz e nos orienta que você não pode ser nem frio e nem quente. Você não pode ser. Você não pode ser. Você não pode ser morno. Você tem que escolher ou é frio ou é quente. Exatamente. Melhor dizendo. E aí você não pode ser morno, porque o morno, a Bíblia diz que ele é vomitado. Né? Já tomou água morna? Gente, água morna é muito nesse sentido, a Bíblia está falando dessa coisa de falta de posicionamento. Sim. Tá? É importante a gente frisar aqui. Você não é frio, você não é quente, você não é nada, você é morno, e aí você não tem posicionamento. Qual é o seu lugar? O seu lugar no mundo. O seu lugar na vida. Na vida. Claro que, como a gente já disse, uma criança não nasce com posicionamento. Né, André? Ela não nasce com posicionamento. Ela não nasce. Isso. Ela nasce, ela é orientada pelos seus tutores, pelos seus pais, sim. E ali começa uma construção de posicionamento. Sim. E assim, a gente se engana que eu vou aprender agora aos 30 e poucos anos, vamos dizer assim, aos 20 e pouco, comecei a trabalhar e agora eu vou aprender a me posicionar. Até aprende, mas o ideal é que aquela pessoa já tenha um conhecimento da sua casa. Exato. Porque você vê, às vezes, uma criança na escola defendendo a sua fé. Né? Ela se posiciona, às vezes, de uma forma muito linda, muito lúdica, muito espontânea. Não, isso eu não gosto. Porque eu aprendi que Jesus não gosta disso e eu não gosto. É a forma como ela aprendeu. Então, assim, para que amanhã, na adolescência ou na faixa adulta, ela tenha um discurso bem elaborado, ela aprendeu de uma forma muito bonitinha, muito simples, muito direta na infância. E, assim, uma coisa que eu percebo é que algumas pessoas têm mais facilidades, né, de se posicionar do que outras. Sim.
né? Isso tem a ver com a personalidade da pessoa. Isso, Mas exato. não significa que porque você está calado, o seu posicionamento não está gritando ali. Exato. Né? Exato, sim, Como a Fernanda sim, falou aqui da questão da linguística. Então, só de você abrir a boca para dizer assim, então, vamos pensar um pouco. E naquele conflito, aquela pequena fala, ela gritou, né, com todo mundo. Ah, ela pensa diferente, mesmo que ela seja a menos falante da equipe. Sim. Né? Sim. Que nesse processo de construir um posicionamento, a gente tem uma visão clara do papel desses pais e da rede familiar que, de alguma forma, estava ali ajudando nessa construção. Sim. Né? E aí você pode ver que pais, por exemplo, extremamente inseguros, pais extremamente que tem dúvida o tempo todo, não tem uma postura, uma clareza, né? E eles trabalham com a criança sobre aquela perspectiva. E eu, por exemplo, eu lido com algumas situações em que a pessoa diz assim que ela não sabe o que fazer e pergunta para a criança. Meu pai. Olha, Nossa. agora O que você quer? O que você acha? A criança ela vai ficar ali, mas você que é o adulto da história, como é que eu vou saber? Né? Aí a criança se vê catapultada para tomar decisões em que não há um alicerce nas decisões dela de um adulto capaz, de um adulto maduro, de um adulto sábio, de um adulto que diga assim, vem aqui, esse é o caminho, anda por ele. Porque a criança, o adolescente, eles não sabem. Fato. Lógico que não. Quem sabe é o adulto claro. Maduro, Pela sábio, experiência, né? da convivência com esse adolescente. Né? Então, por exemplo, a criança tem que ter essa história de que a criança tem que ter a sua opinião. É claro que você vai ouvir a criança, né? Claro que você vai dizer o que você está sentindo, o que você quer, ok, e tudo mais. Mas a criança, a opinião da criança, ela não tem ainda estrutura. Estrutura. Sim. Para que ela decida algumas coisas. Ou né? Isso aqui vai mexer com a privacidade do adolescente. Eu ia te falar essa Privacidade da criança. Não tem. Essa época não tem esse construto ainda. Por quê? Porque não há maturidade, pelo simples fato, até orgânica, fisiologicamente, o próprio cérebro. Sim. Na verdade, Márcia, assim, eu como mãe, vou falar aqui uma coisa bem... Pode até ser cruel para algumas pessoas, mas essa implantar e estabelecer isso dentro de um lar, que meu filho tem a privacidade dele, não posso... Na verdade, é uma mãe que não quer lidar com aquele momento. É isso com aí, ele. também Ou quer terceirizar isso. Então, assim, é mais mais fácil. fácil, Eu vou ficar no meu isso. quadrado, ele fica no quadrado dele. Isso E tá aí. tudo bem, eu sou mãe perfeita fora de casa. Isso aí. Aí daqui a pouco estoura uma bomba dentro de casa que tu nem imagina. E sempre estoura nesses casos. Eu não sei onde eu errei. Eu não sei. Errou, irmã. Errou e errou mesmo, porque você tem que saber de tudo, até pintando com a criança. E aí, minha filha, como foi a escola hoje? Mãe, olha, o meu colega falou, e o que você falou isso para ele? Tu tá pintando lá, tu tá, sei lá, esquentando pãozinho daí da tarde. Então, em tudo tem esse ensinamento, né? E a criança, ela vai ser o teu reflexo na escola, na casa da família, ela vai refletir. Então, se você for uma pessoa de posicionamento que é firme, que não tem esse pensamento dúbio todo o tempo, ela também vai ser assim. É óbvio. Por mais que ela tenha uma personalidade de timidez, mas que no momento que ela for perguntada, que for requerida dela informação, ela vai ser firme. Um programa de ontem, que foi uma discussão muito interessante sobre educação domiciliar, né? Um processo que para mim foi assim até uma descoberta e tudo. Não que a gente não viva a educação domiciliar, né? Vivemos isso, mas de uma forma mais estruturada, né? Talvez organizada. E a Caroline Queiroz, que estava aqui, ela falou que, não vou lembrar agora exatamente a porcentagem, se não me falha a memória, 70%. É 70%. Eu assisti o programa. 70% das famílias cristãs, os filhos, quando chegam à adolescência e à juventude, eles se desviam. Eles não querem conviver no mesmo ambiente. Aí eu digo, faltou posicionamento.
Acompanhamento, orientação, escuta, dedicação. muita coisa, Fernanda. Não é? É, muita É porque coisa. muitas vezes os pais, nesse sentido, o posicionamento deles é apresentar para a criança uma denominação Isso é um fato. e não Jesus, É. ok? Ok. Eu sei, eu tô sendo bem, assim, Mas assertiva eu nesse, concordo nesse- plenamente. Porque uma das coisas que faz o homem, muitas vezes, se decepcionar na estrada da vida, porque nós somos seres de relação, Sim, ok? claro. Não é, uma pessoa que se isola, ela é uma pessoa que tem algum tipo de adoecimento, correto? Sim. Tem algum adoecimento aí. Então, como nós somos seres de relação, nós vamos precisar, né, nessa caminhada, lidar com essa questão de relacionamento. A igreja, como o autor do livro de Hebreus fala no capítulo 10, os últimos versículos, ele recomenda assim, não deixem de congregar. Mas nós precisamos, na lida do ensino da fé à criança, nós precisamos direcionar essa fé a Jesus, apresentar a criança a Jesus. Jesus aqui, ó, é o teu Salvador, é o teu Senhor, e o que Ele fez por você, morrendo na cruz, ressuscitando, é forte, é firme, é poderoso, não é uma muda. coisinha que qualquer coisa se desfarela, não, Ele, ó, tá aqui, ó, Jesus aqui, ninguém mexe. Ele é simplesmente sensacional, maravilhoso, Ele é forte, Ele é poderoso, Jesus. Uma vez, um grupo de professoras de escola dominical foram falar sobre o Espírito Santo para as crianças e elas ficaram pensando como é que a gente vai trabalhar o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Jesus, para essas crianças entenderem. Porque criança, né, ela só entende a partir do que é concreto, né? E aí as professoras decidiram, olha que criatividade do Salvador com essas crianças, decidiram colocar o ar-condicionado da sala no máximo e trouxeram edredões. Aí colocaram, aí as crianças tudo com frio. Hoje a gente vai ensinar quem é o Espírito de Jesus. Como? Quem é o Espírito? Aí pegou o edredom, jogou na criança, abraçou a criança. E agora, melhorou o frio? Pois é, o Espírito de Jesus é assim. Ele é aquele que aquece. Ele é aquele que aquece. Aí já começa a fazer a criança entender Uma lógica para ela. o que é o Espírito de Jesus. Quer dizer, quando eu estou ali apresentando Deus e Jesus, qualquer desafio que eu tenha nas minhas relações, eu vou saber diferenciar. Verdade. Eu tenho um posicionamento diante da minha fé em Cristo Jesus que eu sei diferenciar. Isso aqui é a André que fez. Porque ela é humana. Ela vai falhar assim como eu vou falhar. Quando o pai e a mãe apresentam a fé em Jesus, não vai ter errada. Não vai ter erro. Agora, quando ela leva a denominação, e tudo consiste só na denominação, aí a pessoa, no primeiro momento que vê um outro falhando... conflito, Está fazendo sentido, gente? Faz sentido. Muito, A total. gente está com o tempo já bem curtinho, né? Tá. Como sempre, né? Ai, meu sempre, Deus. Mas a gente tem uma querida que tem um recadinho para a gente bem especial, que é a Ema. Vamos ouvi-lo. Márcia, minha querida, é tão importante esse seu programa Soluções Mulher. Toda quarta-feira ele nos traz assim uma capacitação, tanto profissional como no nosso lar. Então, eu fico muito feliz de estar podendo fazer essa entrevista para você, para as meninas que trabalham aí com você. Olha, você é 10. 1000, eu quero dizer que nós te amamos, tá? Obrigada. Ó, essa é Malu, esse é tipo assim, tudo de bom. Agora, alguém me informa qual é o rio de formar aquela mergulha? Aí merece. Porque, assim, pelo amor de não Deus, muda não, né? céus e terra Céus e passam, terra. mas a beleza dessa mulher Continua não passa. linda. Continua linda, maravilhosa. Verdade. Gente, eu agradeço, Malu, se você é uma grande bênção nas nossas vidas sempre. Nesse caminho sobre posicionamento, nós estamos desdobrando que esse posicionamento é essa forma da gente se colocar, né? A forma da gente se apresentar às pessoas, às situações. E aí a gente está puxando esse gancho para mostrar que isso é construído.
né? Verdade. E construído dentro de casa. Isso. Né? Sim. Uma criança que ela aprende com o posicionamento do pai e da mãe, dos avós, né? Da família, da rede familiar, ela vai estar firme. Como, por exemplo, a gente falou, se a criança é apresentada a Jesus, a fé dela está aqui, ó, em Jesus, não está na cura, não está nas coisas, está em Jesus. A criança, ela sabe distinguir, né? Que nas relações dela as outras pessoas vão falhar, mas o meu Salvador não falha. É verdade. Olha, a gente está com um minutinho para o intervalo, rapidinho, mas a gente, só avisando para você que está pela Boas Novas, Rádio e TV, a gente continua no nosso canal Soluções. Inclusive, eu quero muito que você, se você puder divulgar o nosso canal e se inscrever no nosso canal Soluções, vai ser muito importante, ok? Porque a gente tem aí um material e um projeto para o canal Soluções bem bacana, bem legal mesmo. Eu acredito muito que vai dar muito certo. Esse canal vai ser inspirador, abençoador e temos muitas coisas boas para colocar nesse lugar, ok? Então, continuando aqui sobre posicionamento, queria lembrar das palavras de Jesus, Fernanda, Stephanie, Andréia, você que está nos acompanhando, seguinte, Jesus disse assim, quando disserem sim, ele é nosso lindo, né? Ele é nosso, e é simples, eu adoro o meu Salvador, porque ele é tão simples e tranquilo e prático, né? Mas antes de eu continuar aqui, eu vou chamar o nosso intervalo na Boas Novas Rádio e TV. Você continua com a gente pelo canal Soluções, também no Facebook. E aí, continuando o que Jesus disse, ele disse o seguinte, quando disserem sim, que seja realmente sim. Que seja realmente sim. Ah? Quando disserem não, que seja não. Não é mais ou menos, não. É não. Né? O que passa disso, olha o que ele diz, só vem do maligno. Então. Só vem do maligno. Aqui, Jesus não está trazendo que você tem que ter o tempo todo certeza de todas as coisas. Não é isso. Porque, às vezes, a gente tem uma dúvida, né? E não sei, eu acho que... Peraí, eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo. Me dá um prazo maior para eu entregar esse trabalho? Ou uma decisão, eu posso pensar um pouquinho? Perfeito. Jesus aqui não está falando que agora você é o seguinte, você tem que ser o certão. Né? Você tem que ser a pessoa que não erra nunca. Ou que não pode mudar de ideia, né? Exatamente. Disse sim hoje, mas eu acho que agora talvez é não. Sobre alguns né? aqui, esse aspecto aqui, ele está falando de algo muito mais profundo. Aqui, você pode ver que tem tudo a ver com, por exemplo, se você quiser relacionar esse texto aqui com a obra de salvação, Ai, que forte. se você quiser relacionar essa palavra de Jesus sobre o fato dele ser o seu Salvador, o único, o suficiente, o Senhor, se ele é, ele é. Ponto final. Eu estou querendo linkar, atrelar essa palavra aqui a coisas muito mais profundas. Sim. Né? Ah, Fernanda, você é mulher? Sim. Né, Fernanda? Oh, 100%. É o sim. 100%. É sim, bem é grandão, sim, né, bem Fernanda? grandão, não é não? Oh, Ok? Stephanie, você é mãe? Sim. Sim, acabou. Ok? São coisas que, né? Andréia, tem dúvida. você que não é tem filha? variação. Sim. Ok? É. Né? Mulher, Andréia, você pode ser mãe? Sim, Sim, eu fui mãe. Sou não mãe. é? Então, assim, tem coisas que é sim e tem coisas que não, em aspectos sérios, profundos. Aqui Jesus não está falando, por exemplo, Fernanda, amanhã você pode, sei lá, você pode ir lá em casa e você vai dizer assim para mim, Márcia, eu vou ter que checar para ver se dá. Tudo bem. Não sobre aspectos do cotidiano que a gente pode mudar de ideia. Sim. Está fazendo sentido para vocês? Muito, Claro, muito. claro. E isso também fala do que nós estamos conversando, né? O meu modo de analisar essa fala de Jesus, esse direcionamento dele, é para que a gente realmente tenha, que a gente se fundamente para ter um posicionamento de sim, sim, não, não. E o posicionamento que voltamos também da rádio e da TV. Sim, voltamos. Sim, voltamos. Sim. Sim. Não há dúvida. Não há dúvida, voltamos. Sim.
Sim, voltamos. Débora falou, voltamos, então voltamos. Sim, Ok. sim. Estávamos aqui falando sobre o posicionamento que Jesus aqui orienta em Mateus 5,37, que se é sim, é sim, se é não. E esse é um aspecto que está atrelado a coisas tão fortes, e tão profundas que não há dúvida, né? Não. Você é mulher, Fernanda? Ah, com certeza. Sim. Sim. Stephanie, você é mãe? Sim. Né? André, você é filha? Sim. Márcia, você é esposa? Sim. Né? Entende? Então, é disso que Jesus aqui está colocando, esse posicionamento. Eu assim, lembrando da época, eu estava lá conversando com ele, né, um dia desses. esse direcionamento. Acho que só muda os anos, né? Só muda o cronológico, o tempo cronológico, mas as atitudes humanas, elas são semelhantes, são as mesmas, né? E pensando nos fariseus, né, que eu penso que também era um pouco para esse campo, né? A nossa teóloga, porque a Márcia também é teóloga, tá, gente? Só esclarecendo. Eles, conforme a minha conveniência do momento, eu digo sim. Mas eu também posso dizer não. Isso de acordo com a minha conveniência, com a conveniência do meu grupo, não é? Com a conveniência do momento, aquilo que vai me favorecer. Não penso na Andréia. Eu não estou pensando na Andréia, não estou pensando na A gente Márcia. pauta a sua vida ainda dessa Exatamente forma, dessa Fernanda. forma. Exatamente dessa forma. Dessa forma. Hoje. Hoje. É isso que eu estou... É quando de alguma forma vai ser bom para mim, eu tomo Eu digo uma conduta, sim, uma decisão. isso. Né? E aí, onde é que há essa falha desse posicionamento? Né? Quando você realmente não se coloca... Porque o posicionamento, ele é em relação ao outro, em relação a mim, em relação à situação. Sim, sim. Então, se eu estou vendo que o meu posicionamento, de alguma forma, vai... a falha ou a falha de um posicionamento vai trazer dificuldades, vai trazer algum tipo de vou colocar dificuldade, para o próximo, para o outro, eu preciso repensar o que eu estou fazendo. Claro, com certeza. O posicionamento, ele fala muito com a tua identidade, né? Sim. Com a tua identidade. Então, você não tem como uma pessoa de um posicionamento com a mente de Cristo, vamos dizer assim, alguém com a mente de Cristo, ela não vai se posicionar de uma forma que ela vai prejudicar o outro. E se ela faz isso, pode ter certeza. A mente não está... Está precisando de um ajuste. Ó, já que você está pegando aí essa parte do... Depois a gente volta para esses pilares do posicionamento que eu coloquei aqui para a gente pensar, conversar. Essa coisa da identidade no posicionamento é muito importante. Porque, olha só, eu vou para alguns livros, autores de livros. O Eugene Peterson, um pastorzinho querido do meu coração, que foi aquele que se debruçou antes da sua partida aqui dessa terra, ele se debruçou para construir a Bíblia, que é uma paráfrase da mensagem, a Bíblia é mensagem. Né? O pastor Eugene, o primeiro livro que eu li do pastor Eugene foi Desafiando Gigantes. Eu fiquei apaixonada por ele, pela forma como ele, assim, trouxe aquela verdade sobre a perspectiva da palavra de um jeito tão bonito, me impactou profundamente. Aí eu, como gostei daquele livro, comecei a pegar outros livros dele, né? E ele se manteve fiel, o posicionamento dele fiel à palavra, a forma como o pastor Eugene escreveu os livros, não se diluiu por conta de vender livro, entendeu? De publicidade, como, por exemplo, outros autores, que eu comecei a ler. A Elizabeth George, que escreveu, o primeiro livro que eu li dela foi O Senhor é o Meu Pastor. Ela é maravilhosamente fiel até hoje na sua forma de escrever. Então, assim, vários outros autores que eu vi começaram, e depois que eu fui ler o outro livro, eu fiquei assim, quem é essa pessoa?
Parece que eu não conhecia mais. Não tinha identidade clara ali, né, Márcia? Gente, se perdeu aonde Começa a foi? escrever assim que tá vendendo mais, tá lendo mais. Ah, isso aqui né? não está Tipo, vendendo, deixa eu vir aqui. né? Gente, cadê o posicionamento? Cadê aquilo onde você está alicerçando? Sua identidade se perdeu, acabou, Stephanie. Ó, você não vê mais, cadê? É como misturar água no leite. Você não sabe mais o que é. O que se tornou? A tal da conveniência. Exatamente. É conveniente, está vendendo, não está vendendo? Porque se o teu foco é esse, ok, vamos olhar agora por esse lado, friamente. O meu foco, meu posicionamento é comercial. E Então, na mesma pegada, Fernanda, que é preocupante para a gente analisar aqui nesse momento, é a questão dos modismos, né? A fraqueza da mente, ela leva as pessoas aos modismos. Sim, né? Isso permeia a política, permeia os costumes da sociedade, permeia a educação, cultura, tudo. Então, assim, agora as pessoas estão fazendo assim. Mas se você é uma pessoa de posicionamento consolidado, fortalecido, de uma identidade, eu não estou falando aqui só de pessoas evangélicas, não. Não, imagina. Mas assim, de modo geral. Pessoas que têm ética, que respeitam o próximo, que cumprem as leis. As pessoas muitas pessoas foram criadas nesse aspecto. Sim, e elas não se corrompem. Sim. Mas assim, agora essas pessoas são ultrapassadas, né? Então, há um modismo dessa repercussão, de desvalorizar o próximo. Então, assim, a gente precisa estar o tempo todo em alerta para não cair nisso. Sim. Porque às vezes a gente vai, sei lá, eu estou envelhecendo, a gente perde um pouco dessa habilidade do trabalho diariamente, e a gente não tem essa visão muito técnica de que esses novos conceitos de vida estão permeando o nosso ciclo de convivência em sociedade, e daqui a pouco está dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro das nossas relações familiares, e a gente não percebeu. É sutil. É sutil. Né? É sutil. Isso é muito o que a Stephanie falou. Quando existe, dependendo, né, do nível de maturidade, ela falou que tinha, né, quando era mais jovem e tudo. Tinha essa dificuldade. Né, eu acho que o adolescente ele é muito assim, né? O adolescente, o jovem, né? Eu quero ser aceita, eu quero fazer parte daquele grupo. Então, eu não como brócolis, eu nunca comi brócolis. Mas todo mundo agora come brócolis aqui no meu grupinho, então eu vou ter que comer, né? Que eu vomite ali. Mas eu vou comer. Né? Mas isso fala da imaturidade. Da imaturidade. Né? Quando a Stephanie falou, eu queria agradar, ou não ofender. Ou não ofender, não mas isso é imaturidade. É compatível. Okay? Agora, se eu tô no processo, já passei dessa fase, adolescente, e ainda tenho dúvidas. E ainda tô no muro, no morno. Né? Não sei o que é. Ora eu estou aqui porque eu quero te agradar, ora eu estou ali porque eu não sei. Né? Então, peraí, tem alguma coisa que eu preciso rever. E é assim, quando a gente acende esse alerta, né? Porque às vezes a gente toma uma atitude e tu sai dali, o Espírito Santo na hora fala contigo. Você errou. Né? Então, assim, dá tempo de você estar se corrigindo. É verdade. Você até errou naquele momento, mas amanhã você não vai errar. Porque ele já te orientou, ele já te deu um puxãozinho de orelha. Mas, assim, quando a gente não tem esse crivo, esse senso de justiça, de respeito, é muito complicado. Por isso que eu entendo que o posicionamento é a construção da nossa vida. Perfeito. Não é? Porque você vai adquirindo isso ao longo da tua trajetória de vida, de tudo, de experiências, né? Com o ser vai humano. Aprender. É isso mesmo, Fernanda. A gente vai aprendendo. Sim. Não é? E quanto mais você... Por isso que somos esses seres relacionais. Nós precisamos nos relacionar. E, dentro desse caminho que você está pegando aí, eu acredito nos pilares. Isso, nos pilares, né? O que são pilares? Que forma isso aquilo aqui, que dá estrutura para aquilo ser sustentado, né? Para aquela situação ser sustentada. O que é que sustenta o nosso posicionamento? Nossos valores, crenças. Sim. Né? Que são construídos e nos são colocados por nossos pais. Né? Sim. Porque, por exemplo, você não se surpreende ao saber alguma coisa sobre Letícia e Ana Vitória, onde elas estavam fora da tua visão,
Você não fica, não é uma surpresa para você, de repente, alguém chegar e falar assim, poxa, a Ana, a conduta dela foi essa. Você é compatível, você espera aquilo, né? Que são aqueles valores, aqueles princípios, e você foi colocando, assim como as meninas, né? Vão colocando ali, ó, na brincadeira, né? Numa diversão, em alguma coisa, já vão incutindo ali, aquilo ali, aquela crença. Por exemplo, pais que em casa cantam louvores, né? Cantam hinos, louvores, falam de Jesus. Aquilo ali é uma forma de colocar valores, de colocar crenças, princípios, crenças funcionais, a crença em Cristo Jesus. Não é? Agora, pais que, dentro de casa, 90% do vocabulário é palavrão, é xingamento, é agressão, é um vocabulário ofensivo. É isso que a criança vai aprender. Com certeza. Uma coisa que eu estava assim, pensando já, ainda desde o primeiro momento, quando a gente fala desse posicionamento, que eu gostaria de esclarecer, assim, né, esclarecer a minha visão da coisa, antes de chamar a Celi. As meninas, chama a Celi, chama a Celi. Vamos chamar. O posicionamento, ele não precisa ser, eu não preciso, você falou isso, eu só estou reforçando, eu não preciso te agredir. Sem dúvida. Quando a tua construção, quando a construção do teu pensamento, da tua vida, essas crenças, esse conjunto aqui, esses pilares, eles são bem estruturados, valores e crenças, eu não tenho por que agredir ninguém. Sim. Se você acredita que o marrom é marrom, eu acredito que o marrom é verde. Ou que você gosta. Ou que eu gosto. Do marrom, você não gosta. Ai, marrom. Aí não sei o que, você é marrom. O marrom é lindo, o marrom ele é bronzeado, ele combina com a minha pele. Aí você vai trazer os argumentos que a outra pessoa pode ou não. Opinião é o outro pilar. É outro pilar do posicionamento. É você saber que a sua opinião, ela, por exemplo, eu tenho irmãs, né? 2 irmãs que acham que alguma coisa da moda daquele momento, que até elas estão usando, serve em mim. E eu não gosto. E ela já me conhece, sabe que eu não vou gostar. Aí eu acho engraçado que elas dizem assim, principalmente a Denise, não, isso aqui a Márcia não vai gostar, não. Porque conhece a minha opinião sobre aquilo ali. Por quê? Porque aquilo ali não tem a ver comigo. Entende? Por exemplo, alguém vai me dar um presente, às vezes me dá um presente que eu realmente, né, eu faço uma doação para outra pessoa, porque não tem muito a ver comigo, né? E, assim, é muito interessante você ter esse pilar do teu posicionamento, ou seja, a respeito da sua opinião. Né? É claro, Andréia, Stephanie, Fernanda, a nossa querida, que nós vamos chamar já, Celi, nós podemos, a nossa opinião, ela é um pilar do posicionamento sobre aspectos que falam de alguma coisa bem sedimentada na nossa vida. Sim. Não é, por exemplo, de uma coisa assim, Andréia, prova isso aqui. Quando tá doce, tá salgado, aí você fala assim, doce, né? Aí você fala assim, essa aqui eu não gosto, Márcia. Mas prova essa aqui, André, só para você ver. Aí você prova, nossa, Márcia, até que é bom. Não é que não é tão ruim assim? Mudou de opinião, tudo bem. E é como a Fernanda falou. Eu, sabendo discordar de você, não no sentido da agressão a respeito da sua opinião. Né? Porque tem gente que, assim, você está vendo isso muito por aí. Pessoas achando que... eu até vi um psiquiatra falando, perguntaram para ele, quantos gêneros existem? Ele disse o gênero masculino e o feminino. E o resto? O resto é tudo doença mental. Adoro. Profundo agora. Foi o que ele falou. Agora, tem coisas que, por exemplo, não adianta. Não, mas não adianta. A pessoa está firme ali com aquilo ali e ela não ela sabe. Acredita. Vive com aquele síndrome de que eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer assim. Tá. Não vai interferir comigo aqui? Então, tudo passa pela arte da argumentação. Mais uma vez eu volto aqui à questão da linguagem. A argumentação é você, não é simplesmente dizer, por que tu gosta dessa caneca amarela, Márcia? Porque eu gosto. Isso não é argumentar, você não está me convencendo.
Você tem que provar, olha, o amarelo, ele gera essas e essas e essas reações neuronais. Olha Ai, ela. arrasei. Pode acabar o programa agora já. Entendeu? É parte daquilo que você vai apresentar como evidências. Fernanda, antes de você chamar A Celi, agora é a Celi, né? Assim, a gente só depois da Celi a gente vai dar continuidade a mais um pilar, que é o da coerência, que tem muito a ver com o que você está dizendo aí. Sim. Vamos lá, Celi Freitas. É A Freitas? paz do Senhor. Meu nome é Celi Freitas, eu sou da área 21, pastor Rebouças e Esther Rebouças. Eu estou muito feliz de estar aqui neste maravilhoso, mais uma vez, um congresso e em conhecer a nossa pastora amada Márcia Câmara. Uma pastora que eu cresci ouvindo e que se eu estou aqui hoje é porque o Senhor a usou tremendamente para a minha construção espiritual e também como pessoa. Uma mulher de Deus, uma mulher que fala aquilo que Deus coloca no seu coração e alcança o nosso coração. Então, publicamente eu quero dizer, Senhor, muito obrigado pela vida da pastora Márcia. E você que está me vendo nesta noite, ouça, deixa o seu coração aberto para ouvir o que Deus tem a falar através dessa mulher que Deus a usa tremendamente. Um grande abraço e seja o semeador dessa obra, porque Deus é fiel. Essa Celi é uma grande Querida, benção. linda. Agora você vê assim, o posicionamento em que a Celi acatou, aceitou que seria fundamental para a vida dela foi o de direcionar a sua fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Né? Ela falou isso. É o direcionar a fé em Cristo Jesus. Você vê a mulher em que nós estamos vendo aí, Sim. que foi abençoada com esse entendimento E de... muito decidida, Márcia, Muito- porque às vezes posicionada. a gente aborda assim, as mulheres nesses eventos tão especiais que foi o congresso, e às vezes elas ficam tímidas. Eu disse assim, tu pode gravar um vídeo para mim agora? Posso. Para falar Só se sobre- ajeitou aqui só- assim, né? Bora lá Foi. agora, tá bom aqui? O meu cabelo tá bom? E assim, super decidida e positiva e refletiu realmente o que ela vive. Maravilhosa. Dentro dessa caminhada sobre posicionamento, a gente está pensando aqui nos pilares, né? Crenças, valores, opinião de você estar ali e essa opinião, se ela for conduzida a atualizações, a ressignificações para o amadurecimento, amém. Amém. Né? Sim, Amém, tudo bem. sim. Agora, por exemplo, uma situação que a Fernanda falou, que é muito interessante, é que a pessoa sábia, no seu próprio posicionamento, ela tem a capacidade de discordar com elegância, Sim. com educação, com respeito. Com evidências, mano. Quando Ok. quando você fundamenta o teu ponto de vista com experiências, sejam elas bíblicas, cristãs ou científicas, que para mim ciência e Bíblia não tem diferença, Contradição, não né? tem contradição, não mesmo. Cada dia a gente ouve isso, né? A ciência confirmando a Exatamente. palavra bíblica, né? A palavra de Deus. Então, quando você fundamenta isso aí, você não precisa gritar. Você não precisa espernear. Quando você esperneia, quando você levanta as mãos, quando você se descabela e xinga, né? E tal. Esse negócio de xingamento, às vezes, eu também, né? Tal. Mas não sempre. Não sempre. E tá se esforçando, né, Fernanda? Não, às vezes a gente, né, exagera um cadinho. Mas não precisa. Não precisa, porque a tua fala vai estar toda fundamentada. E um outro pilar do nosso caminhar aqui sobre o entendimento de posicionamento é a coerência. O posicionamento Eu diria que é o mais firmado forte esse, viu? numa Esse- postura madura, alicerçado em uma construção bem estruturante, é um posicionamento que tem coerência. Você quer ver uma pessoa que eu acho assim, nossa... Quer dizer, são várias pessoas. Paulo é uma delas. Paulo, quando ele começa no caminho da fé, ele começa muito bruto, né? Porque ele vem de uma estrada onde ele errou bastante, né? Ele confundiu muita coisa, né? Ele tinha um posicionamento que era cego,
que era tosco, que era radical. E ele foi transformar, o posicionamento dele foi transformado em Cristo Jesus. Sim. E aí Paulo vem com aquela garra, aquela fúria. Tanto que quando ele teve que lidar com algumas pessoas, como por exemplo Marcos, a Bíblia conta ali em Atos, que Marcos, antes de entrar no barco e de irem para uma viagem missionária, Marcos volta atrás. Ele era imaturo, ele era inseguro, porque ele era muito jovem, né? E Marcos volta atrás. E Barnabé, com aquele jeito dele compreensivo e tal, e diz, não, tudo bem, Marcos. Ele estava bem seguro. Aí Paulo ficou bolado com Marcos, isso está registrado. Paulo, não quero mais Marcos com a gente. E Barnabé, calma, Paulo. Não é bem assim. Calma, fica queridinho. quieto, fica calmo. Aí, mais tarde, o posicionamento que influenciou Paulo, que foi a vida do próprio Jesus, trouxe ao posicionamento do Paulo esse refino nas relações. Daqui a pouquinho ele escreve numa das cartas e diz assim, traz Marcos aqui que eu preciso vê-lo, meu filho querido. Mudou. Né? Por quê? Porque um posicionamento em Cristo Jesus, ele sempre vai florescer em novidade de vida. Sim, Sempre transformador. vai. Com toda a coerência que cabe a essas transformações, essas mudanças. E essa renovação, essa atualização no posicionamento. Quer ver? Só para completar, sabe outra pessoa que eu acho maravilhosa? Eu não sei porque as pessoas não falam muito dele. Mas quando falam, são muito felizes. João Batista. João Batista, ali no capítulo 1 de João, chegaram com ele e perguntaram assim, você é o Cristo? Nós somos os sacerdotes e levitas, estamos aqui te perguntando, quem você é? Você é o Cristo? E ele negou abertamente, eu não sou o Cristo. Sim, não. Ele disse, não sou o Cristo. Aí perguntaram, então quem é você? Quem é você? É Elias? Não. É o profeta? Não. João é sensacional. Finalmente perguntaram, então quem é você? Nos dê uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Aí ele... Acho que ele... Eu pelo menos, eu vejo assim, João dando um beijinho no ombro e dizendo assim... João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Não usou nem as palavras dele. Pegou as palavras de Isaías. Eu sou uma voz... Que Isaías disse a respeito dele mesmo, tá? Eu sou uma voz que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito. Ele sabia muito bem para que ele estava falando, porque essa argumentação foi tão específica, né? Isso aí. Ele menciona o profeta, porque era para pessoas que estavam ali para julgá-lo. E que conheciam. Já tinham lido o profeta. Isso, exatamente. Porque quem ia lá aí. atrás de Jesus não queria saber nem o nome dele, só queria saber de Jesus. Sim, ele falou com quem sabia. Com quem conhecia. Com quem conhecia a palavra. Meninas, eu acho que esse programa eu vou fazer uma coisa que Pera, tem que durar mas deixa 2 horas de programa. Só um minuto antes de tu chamar a outra queridinha. 3 minutos, Fernanda. A coerência, e principalmente quando a gente se posiciona, a coerência ela anda, fala e comportamento. Exatamente isso. É atrelado. O que você diz com o que você faz. Se não tiver essa conexão, Não tem coerência. não há coerência e não há convencimento. Fala, Marlene, pode falar. Querida. Assisto todo dia, meu esposo assiste, a gente gosta demais, e principalmente quando é o das mulheres, né? Aí que eu assisto mesmo, a gente não perde, tem sido uma bênção na nossa vida, né? Eu amo muito a pastora Márcia, a forma dela falar, e vocês também, como está o grupo ali, tem sido uma bênção nas nossas vidas, na vida também do meu esposo. Marlene, linda, Menina, Marlene, muito engraçada. Ela disse que o marido é que chama. Marlene, Começou já teu vai programa. começar o Soluções Mulheres, tu não vai assistir? Olha que ótimo. Todos os dias os dois assistem. É um posicionamento. É um posicional. Total. E ela é uma querida, gente. Ela passou assim, na hora que ela passou, estava no intervalo do almoço, né? O stand estava vazio e ela disse,
é o programa da pastora Márcia. Eu disse ela disse, eu assisto todo dia. Então, depois a senhora volte aqui para contar essa historinha para a gente. Gente, a gente está chegando ao final. Tem duas coisas que eu gostaria de lembrar você. Sim. A primeira é sobre Soluções Jovens, que acontece amanhã, ok? Então, não deixe de assistir a Super Mega Blaster PowerPoint Débora, tá? Que está ali, totalmente concentrada, nem me dá confiança, mas tudo bem. E o Natanael também, nesse programa Soluções Jovens. Agora, outra coisa que eu queria lembrar vocês é o seguinte, nós estamos chegando a um momento muito importante do nosso país, que são as nossas eleições. Um minutinho que você está ali digitando um número vai fazer com que 4 anos, da nossa vida, não é só da minha, de todos nós. A gente precisa pensar isso. Um minutinho digitando um número vai fazer com que 4 anos sejam bem vividos ou não. Então, eu queria lembrá-los sobre esse posicionamento. Não pense só em você, pense nessa seu estado, seu bairro, sua cidade, seu país. Isso mesmo. E a gente encerra assim nossas soluções. Vamos fazer um programa falando sobre isso, porque eu tenho muitas coisas para falar. Muitas coisas para falar. Nós mulheres estamos muito envolvidas e posicionadas com isso. Posicionadíssimas. Vamos fazer assim, Josué, Renan, Débora, Brasil, cheguei, nosso Djalma, Andréia, Fernanda, Stephanie, obrigada por essa companhia, a você também. Beijo grande, paz.